Ei, tudo bem? Bom, quem fala com você aqui nesse áudio slide é a professora Júnia Andrade, professora do Turma de Redação, e eu vou deixar para você nesse vídeo uma série de dicas que dá muito bem para você conseguir passar dos 900 pontos na redação, certo? Desde que você ponha em prática e preste atenção a algumas dicas assim bem centradas. A gente aqui não está oferecendo para você um curso inteiro, tá, de redação para o Enem, mas são dicas assim que se você seguir pelo menos um pouquinho, você vai conseguir amarrar aí pelo menos 900 pontos, tá bom? Bom, vamos lá para a gente poder falar primeiro sobre como eu, Júnior, se estivesse fazendo a prova do Enem, estruturaria o meu texto. Primeiro, todo o texto tem 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes não são 3 parágrafos, todos vocês sabem disso, né? A gente tem um parágrafo para introdução, no desenvolvimento podemos ter de 2 a 3 parágrafos, tá bom? E a conclusão, um parágrafo. Eu sempre gosto de 3 parágrafos no desenvolvimento, acho útil porque você demonstra para o examinador um certo esforço em aumentar a sua argumentação, mas fica a seu critério, tá? Importante, gente, o que eu faria, e eu falo isso para vocês bem bacaninha, porque foi assim que eu fiz com meu irmão. Meu irmão, ele só tirava 600 pontos na redação. A gente mora em cidades diferentes, né, e tal. E quando ele veio para minha casa um dia antes da prova do Enem, exatamente um sábado antes da prova de redação, eu conversando com ele sobre algumas dicas, ele conseguiu 960 pontos. Hoje ele estuda medicina, tá bom? Então vamos lá, o nome desse mocinho chama-se Thales Viana. Então atenção, nós estamos aqui, ó, introdução. Resgate dos termos do tema. Eu resgataria os termos do tema. Por quê? Esse resgate dos termos do tema indica que você está trabalhando com precisão. O que é precisão? Precisão, gente, é uma qualidade textual fenomenal. Muita gente diz que não, mas na verdade é o contrário. Você tem que trabalhar com precisão. Você não fica copiando os textos, tá certo? Não é isso. Mas os termos do tema, o examinador tem que saber que você fez abordagem, tá bom? Então resgate para não ter dúvida, para ele não falar que você tangenciou o tema ou qualquer coisa dessa natureza, tá? Sempre jogue tudo para hoje. O que é hoje? Hoje é o contemporâneo, a atualidade, não é? Evite ficar na redação fazendo idas ao passado. É muito arriscado. Por quê? Quando você vai usar o argumento histórico, por exemplo, você vai ao passado, é muito comum que você, por exemplo, passe um parágrafo inteiro com verbos no passado, o que faria com que você momentaneamente fugisse à dissertação argumentativa, porque a dissertação não se faz com verbo no passado, tá bom? Então evite o passado, sempre trate das coisas no presente. Você vai analisar evento X dentro do hoje, do presente, tá bom? E aí, aproveite a sua introdução também para poder ajudar o examinador, o corretor, a corrigir sua redação. Antecipe seus argumentos de forma resumida, tá? Antecipe seus argumentos de forma resumida. Como é que eu vou fazer isso, Júnior? Vem aqui, eu vou te mostrar. Olha só, eu deixei aqui um exemplo de redação para você. Por exemplo, suponhamos que a gente encontre um tema, esse tema aqui abrange tudo, tá, gente? As faces da intolerância na contemporaneidade. As faces da intolerância. Aí você vem, ó. É sabido que na contemporaneidade ou hoje, tá bom? A intolerância mostra de forma variada suas faces, ponto. Veja que neste primeiro período, a única preocupação que eu tive foi de recuperar os termos do tema, faces da intolerância e contemporaneidade. Né? Aqui já reforçando, ao repetir a contemporaneidade, eu reforço a ideia de presente, tá bom? E por que eu coloco essa expressão é sabido, já se sabe, não é novidade? Por que eu faço isso? Porque quando eu quero repetir alguma coisa que é muito banal, eu deixo claro que isso já é sabido. Isso aqui é um argumento que a gente chama de acordo, tá, gente? Sabe aquela situação que o professor fala assim, olha, você só escreve ideias do senso comum, você não é criativo e tal. Pois é, faltou o seu professor falar para você que é só você usar as chamadas expressões que evidenciam um acordo. O que é um acordo? Eu posso escrever sobre aquilo que todo mundo sabe? Posso, desde que eu deixe claro que todo mundo sabe, né? Então é sabido, não há dúvida de que na contemporaneidade a intolerância se mostra de forma variada suas faces, não é? Você pode, sabemos que, ou sabe-se que. Então você deixa claro, eu não estou falando nenhuma novidade, mas preciso escrever isto. É só isso que você está fazendo, tá bom?
Depois, o que você vai fazer? Você vai resumir 3 motivos. Você vai antecipar para o examinador suas 3 razões ou suas 2 razões para você tratar o tema, tá? Você não vai fazer nada mais na sua introdução do que isso. Veja só. Então, como eu quero falar aqui, na contemporaneidade, a intolerância a suas faces, eu vou falar quais são. Uma delas se manifesta nos discursos de ódio, evidentes no preconceito racial. Bacana? Ponto. A intolerância também reside na subjugação da mulher enquanto subproduto da cultura misógina, ou seja, cultura machista, tá? Ponto. Além disso, há o preconceito contra o discurso artístico engajado. Eu coloquei isso aqui de propósito, que isso aqui é novidade, tá bom? Então, eu quero dizer o seguinte, eu quero falar sobre as faces da intolerância à contemporaneidade. Eu aponto 2 ou 3, tá certo? De forma reduzida, de cara para o meu examinador. Gente, eu fui examinadora há muitos anos. Quando o aluno faz isso pra gente, a gente agradece de coração, porque fica fácil corrigir. E para tirar nota boa, a gente tem que facilitar a vida do examinador. Mas a gente não pode irritar o examinador. Tudo bem? Então vamos voltar lá naquela estrutura ainda. Além de você fazer isso na introdução, como é que você vai agora trabalhar o seu desenvolvimento? Você vai fazer o seguinte, você vai respeitar a ordem da introdução, pegando cada uma daquelas faces, ou seja, cada um dos elementos que você colocou na introdução, né, você vai desenvolver. Um parágrafo de desenvolvimento você vai falar de uma face, né, da intolerância, o segundo parágrafo de outra face, o terceiro parágrafo de outra. Se você trabalhou com 2 argumentos, fala apenas de 2, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o seu desenvolvimento você vai pegar um parágrafo para falar por vez de cada um daqueles assuntos que você apresentou lá em cima na introdução. Isso vai criar para o examinador uma qualidade textual que se chama encadeamento. A sua redação está bem encadeada com a introdução. Não há que se falar que sua redação está incoerente, tá bom? Quando você fizer isso, você vai trazer a ideia por parágrafo e você vai comprovar esta ideia. Por meio de que você vai comprovar a ideia? Você pode trabalhar com exemplos, né, caso você queira, ou com autores renomados. São as 2 melhores formas de você fundamentar. Há várias formas de você comprovar a sua ideia, mas essas 2, elas são muito boas se você souber aplicá-las. Então você nem precisa criar muitos elementos aqui não, tá? Primeiro, se você for trabalhar com autores, olha só, vou te dar um nome. Zygmunt Bauman ou Charles Taylor. Quem que são esses caras, Júnior? Esses caras são os queridinhos tanto de todas as redações que trabalham com condição humana atual. E o Enem trabalha com condição humana atual. Ele quer que você interprete a sociedade nas redes, nas relações de preconceito, no cuidado com o clima, não é? Na preservação do meio ambiente, no trabalho, nas relações de trabalho, se é trabalho escravo, nas relações capitalistas. Se você falar de Bauman, falar qualquer coisa, encaixar o Bauman, falar qualquer coisa que tenha pertinência, encaixar o Charles Taylor, eles são autores que tratam desses assuntos todos, porque o Bauman, ele trabalha a sociedade em redes, tá certo? E o comportamento social hoje. Então, são importantes pensadores, importantes sociólogos que vão tratar disso. O Charles Taylor, por exemplo, ele trabalha todas essas questões envolvendo o papel do Estado, né? Como que o Estado pode melhorar a situação dos excluídos, dos gays, dos negros, das pessoas que passam, por exemplo, por situações de exclusão. Então, o Charles Taylor fala sobre aplicação de princípios, por exemplo, como o princípio da equidade, o princípio da equidade, que é você equilibrar. O que é o princípio da equidade? Você equilibrar direitos, equilibrar responsabilidades e direitos, tá bom? Bom, enfim, não precisa de você saber muita coisa sobre eles. Hoje, tudo que você interpretar, você pode ter certeza, o Bauman escreveu sobre isso aí que você está interpretando, ok? Mas depois eu mostro. Bom, daqui a pouco, e a conclusão? Na conclusão, você tem que cumprir aquela premissa dos direitos humanos, né? Tá bastante polêmica essa questão toda, mas é melhor cumprir, porque mesmo que você não tire 0 indo contra os direitos humanos, você vai tirar uma nota baixa, tenho certeza disso, tá? Que a discussão toda chega a ser inócua, sem muito sentido para nós. Então,
os mecanismos de defesa da liberdade de expressão e da dignidade da pessoa humana, na conclusão você pode usar esses dois mecanismos. Por quê? Quando você vai falar de direitos humanos, você fala sobre uma série de direitos, mas esses dois direitos fazem parte de todas as redações que o Enem já trouxe. A liberdade de expressão, liberdade de você dizer, de rir, de se manifestar, inclusive liberdade de você falar mal dos direitos humanos, né, faz parte do chamado direito republicano, chamado direito de primeira geração, né? E o respeito à dignidade da pessoa humana, gente, tem essa redundância mesmo, tá? Que lá, tá certo, nos direitos do homem e do cidadão, você tem essa redundância mesmo. A dignidade da pessoa humana é você respeitar a pessoa enquanto pessoa, sendo essa pessoa gorda, negra, pobre, rica, seja o que for, tá bom? Você precisa respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, sempre que você for fechar a conclusão, você usa esses dois direitos básicos, são chamados de direitos de primeira geração. Não tem como você errar, tá bom? Bom, então vamos lá. Você já sabe, então, como que você estrutura, não é? O problema é que muita gente sabe como estrutura, mas não sabe costurar a redação. Então, quando não acontece isso, nós temos problemas de progressão e problemas de coesão. E esses problemas deixam a redação feia, por mais que você tenha assunto. Vou te ensinar uma coisa muito bacana. Gente, todo texto precisa progredir. Você precisa começar de um assunto X aqui, né? E isso precisa crescer até a conclusão, tá bom? Então, o texto precisa adquirir uma relação de progresso, de crescimento, tá? Mas o texto não pode crescer como um trem descarrilado, ou seja, um trem que perdeu seus vagões, não. Ele tem que crescer junto com seus vagões, por isso que ele precisa encadear suas partes. Então, uma pensadora muito importante, uma linguista de grande importância, criou um mecanismo para poder explicar isso, que se chama progressão, retroação. Todo movimento que você faz no texto vai fazer isso aqui, progressão, retroação. Isso vai criar esses dois movimentos aqui. Ou seja, você pega alguma coisa que está para trás e joga para frente. Vai para frente de novo, tem que linkar com o de trás e ir para frente. É como se fosse um trem, tá bom? Fossem vagões de trem. Então vamos ver como é que a gente tem esses movimentos. Ó, que eu trouxe um trecho de texto para você, para a gente treinar progressão, retroação. Retroação faz a volta, progressão vai para frente. Então, atenção. Vamos lá. Aqui vem um trecho do texto falando assim: atualmente, as pessoas vivem mais centradas em seu universo individual, sem dar muita atenção ao que lhes é diferente. Bom, gente, isso aqui é a primeira frase, ela é o zero, tá? Do seu texto, digamos assim, tá bom? Vai ser aqui o zero do texto, o início. Você vai acrescentar mais uma informação, não vai? Para você fazer progressão, para você progredir, não vai? Só que você não pode acrescentar essa informação só sem ligar uma peça com o que estava atrás. Você precisa fazer essa ligação constantemente, tem que ter essa peça que nós chamamos de elemento de coesão. Ó, atualmente as pessoas vivem centradas em seu universo, né, individual, sem dar muita atenção ao que lhes é diferente. Essa absorção em um universo particular dá ao homem de hoje, de acordo com Zygmunt Bauman, um status de ser egocêntrico, pouco afeito a laços sociais duradouros. Ponto. Bom, veja que agora nós estamos falando o que é o homem egocêntrico, é o homem centrado no seu universo individual. Veja que o iniciozinho pegou essa absorção, porque ele está centrado, né? As pessoas estão centradas no seu universo individual, ó, essa absorção em seu universo particular. Isso aqui está buscando essa ideia de universo individual, tá bom? Você pode repetir palavra? Ora, se for para efeitos de coesão, pode. Para efeitos de coesão, para efeitos de trabalhar o senso do tema, pode. Você não pode repetir palavras bobas. Tipo, falar duradouros o tempo todo, como tem aqui. Duradouros, ficar repetindo. Isso aqui não tem nada a ver. Se você for, né, fazer coesão, você pode e deve repetir, porque a coesão indica que você se lança para frente sem esquecer o que está atrás. Tá bom? Diante disso, ó, retroação, você está voltando, retroação, você está, ó, diante disso, SS para você buscar a ideia. Como a sociedade atual se mostra frágil e insegura, as relações com outros seguem cada vez mais reduzidas. Retroação, progressão, isso seria um elemento novo. É sempre assim, entrou no período após o ponto final, não é? Entrou no período, faça o movimento para trás antes de seguir para frente, tá bom?
Então ficou aqui redundante falar seguir para frente. Mas vamos lá. Continuando, ó. Então nós terminamos falando aqui que a sociedade se mostra frágil e insegura. As relações com outros seguem cada vez mais reduzidas. Vamos seguir para o próximo parágrafo? Vamos. Mesma coisa. Retroação. Como efeito dessa fragilidade, a gente fala assim, como consequência à perda do senso de justiça. Como consequência de quê? Como consequência dessa fragilidade, ou como efeito dessa fragilidade. Por que eu retomo a palavra fragilidade? Porque eu falei o adjetivo frágil. Eu escolhi um deles para seguir, para fazer a retroação. Poderia pegar qualquer ideia aqui, mas eu escolhi a ideia de fragilidade. Você pode pegar qualquer ideia anterior para você fazer a retroação, entendeu? Aí você vai seguir depois, ó. Como efeito dessa fragilidade, há a perda do senso de justiça. Ponto. Agora você vai comprovar o que você exclamou. Para Hall, há muita injustiça no mundo porque o ser humano ensimesmado, ou seja, preocupado apenas com si, ensimesmado, preocupado apenas com si, não compreende o outro como diferente, que pertence ao mesmo corpo social dele. Por que eu grifei injustiça? Para Hall, há muita injustiça. Eu não falei de justiça? Então eu quis linkar, ou seja, fazer a retroação, tocando aí na palavra justiça pelo seu contrário, injustiça. Nesse sentido, SS quando recupera a ideia, né? Nesse sentido, vírgula, ou seja, nesse sentido aqui, porque às vezes eu não quero ficar fazendo retroação com substantivo, eu faço com pronome, ó. Nesse sentido, diante disso, né? Comumente se nota o trabalho humano voltado para o acúmulo de riqueza e de oportunidades para benefício de um pequeno grupo que centraliza o poder. Quer dizer que as pessoas... Olha como é que cresceu, ó. As pessoas, diante de um senso de injustiça, né? O que elas fazem, há muita injustiça no mundo, há muita injustiça no mundo, e nesse sentido as pessoas só trabalham para acumular riqueza, tá bom? Então, quer dizer, a gente fez esse movimento de retroação e de continuidade, de progressão. Bom, agora nós vamos ver isso funcionar numa redação inteira. O que eu vou te mostrar primeiro? Primeiro eu vou te mostrar a composição das partes do texto. Depois nós vamos para a composição das ligações. Retroação, progressão. Então, atenção. Aqui está o tema, as faces da intolerância à contemporaneidade. O que você vai fazer na primeira linha? Resgatar o tema, né? Se é algo já conhecido que você vai escrever, você pode falar, é sabido que... Sempre trate de colocar isso no presente, tá, gente? Porque dissertação é do presente para o futuro, nunca no passado, tá bom? E depois você tem o quê? Vamos lá, olha só. E depois você tem essa questão de você resumir seus 2 ou 3 argumentos. Esses 2 ou 3 argumentos que você vai resumir aqui serão trabalhados no decorrer do texto, farão parte do desenvolvimento. Então, ó, é sabido que na contemporaneidade a intolerância mostra de forma variada suas faces, ponto. Vou apontar quais. Uma delas se manifesta nos discursos de ódio, evidente no preconceito racial, ponto. Eu, enquanto corretora, já sei que você vai falar de preconceito racial, tá bacana pra mim. A intolerância também reside na subjugação da mulher, enquanto subproduto de uma cultura misógina, ou seja, uma cultura machista. Misoginia é machismo, então você vai falar do preconceito contra a mulher. E por fim, você vai falar do preconceito contra o discurso artístico. Discurso artístico engajado. O que é discurso artístico engajado? É aquele discurso que te faz refletir sobre alguma coisa. Ele não é só para você se divertir, mas ele te faz refletir. Tipo, músicas do Rapa, por exemplo, te fazem refletir. Além disso, há o preconceito contra o discurso artístico engajado. Show! Falei sobre discursos de ódio, a contemporaneidade. Antecipei isso na minha introdução. Vamos ver agora, dentro dessa mesma introdução, construções de retroação e de progressão. Ó, é sabido que na contemporaneidade a intolerância mostra de forma variada suas faces. Uma das faces, retroação. Aí eu entro com progressão, assunto novo. A intolerância também, ó, intolerância, retroação, que eu tô pegando lá em cima da introdução, né? Coloco também retroação para indicar uma soma. Ou seja, estou introduzindo mais um argumento. A intolerância também reside na subjugação da mulher enquanto subproduto da cultura misógina, tá? Além disso, ó, retroação, estou somando mais uma das faces, tá bom?
ao preconceito contra o discurso engajado. Progressão. Perfeito? Então a introdução ela ficou toda costuradinha. Vamos ver agora como que o desenvolvimento vai ser costurado a essa introdução. Olha lá que bacana, né? Vejam só. Vocês lembram da ordem que nós trabalhamos aqui? Quais são os 3 discursos de ódio na contemporaneidade que nós escolhemos para poder falar, né? Nós falamos sobre preconceito racial, machismo e intolerância contra o discurso artístico, tudo bem? Então, perfeito. Onde é que vai estar o preconceito racial? Aqui, porque foi o primeiro que eu apontei. O machismo, aqui, que foi o segundo. E o terceiro, discurso, né, contra o discurso artístico. Tá? O discurso de ódio contra o discurso artístico. Pessoal, notem que num parágrafo, a gente não coloca 1000 coisas no parágrafo. Não cabe, tá? Parágrafo é uma célula. A gente coloca uma coisa por vez no parágrafo. E a gente desenvolve essa ideia, essa coisa que está na nossa cabeça. Aliás, a palavra coisa, eu só posso falar da palavra coisa, tá, gente? Eu não posso escrever a palavra coisa, porque é muito popular demais, tá bom? Então vamos lá, ó. Retoma aquela ideia do preconceito racial com outras palavras, bom para não dar repetição. O preconceito racial revela-se como uma face adversária da coesão social e do bem-estar dos indivíduos. Quer dizer, a coesão é a junção da sociedade e o bem-estar das pessoas. Ponto. Ó, isso aqui foi a minha ideia. É o meu argumento, minha ideia. Agora eu vou entrar com uma estratégia argumentativa, que é uma prova. Essa prova pode ser o autor um exemplo. Nos Estados Unidos, se tem um lugar, vai vir exemplo. Ó. Por exemplo, sempre entre vírgulas, tá, gente? Ó. Por exemplo, a manifestação do preconceito racial teve como emblema a marcha da supremacia branca contra os defensores da diversidade. Ponto. Sem falar muita coisa. Júnior, aqui você foi o passado. Foi breve, porque o resto dos verbos, restante dos verbos, estão todos no presente. Brevemente eu fui. Uma coisa aconteceu este ano, né? Então fui rapidinho ali no passado. Manifestações dessa natureza não entendem que o outro também é formador do tecido social. Perfeito. Vamos lá, ó. Ideia, prova, conclusão. Introdução do assunto, prova, conclusão. Essa é a composição do chamado parágrafo ideal. Tranquilo? Nem sempre dá para fazer assim, mas a maioria das vezes você consegue fazer esse tipo de construção, tá? Então vamos lá, ó. O preconceito racial revela-se como uma face adversária da coesão social e do bem-estar dos indivíduos. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você coloca, por exemplo, ó, você está indicando que você vai exemplificar. Então, é como se você usasse esse elemento, né, o por exemplo, como um nexo de de estratégia argumentativa. Você revela que agora você entrou no campo da estratégia argumentativa. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a manifestação do preconceito racial teve como emblema a marcha da supremacia branca contra os defensores da diversidade. Ponto final. E veja aqui, ó, eu recupero a manifestação do preconceito racial. O que é isso aqui? Retroação. Olha lá, ó. Depois eu entro com o elemento novo. Ponto. Manifestações dessa natureza, não houve uma manifestação? Retroação, progressão. Então você vai tirar uma pequena conclusão. Manifestações dessa natureza não entendem que o outro também é formador do tecido social. Tá? Ótimo. Acabou a ideia de preconceito social, você vai entrar, preconceito racial, perdão, você vai entrar na ideia do machismo. O machismo é outra face inaceitável que persiste nos discursos contemporâneos. Bacana. Vamos ver? Apesar de nos tempos atuais circularem mais informações do que no passado, nota-se que esse fator não foi suficiente para minimizar a violência de homens contra mulheres. Ponto. Apesar, ó, né? Esse fator, que fator? O fator do machismo, retroação. Então, com elemento novo. No Brasil, por exemplo, citou lugar, vem por exemplo, porque você vai exemplificar. Todos os meses, quase 500 mulheres são vítimas fatais da violência doméstica. Ponto. Você citou a prova. A prática do feminicídio, infelizmente, constitui o auge do discurso reducionista. Quer dizer, o discurso de discriminação é também conhecido como discurso de redução. Reduz a mulher a coisa, não é? E aí se ataca, mata a mulher, tá bom? Então, ó, você fazendo uma pequena conclusão aqui. Feminicídio,
Ó, mulheres vítimas fatais, gente, ó. Mulheres que são mortas, não é? Certo? Então, ó, retroação, informação nova. Retroação, volta lá no mulheres vítimas fatais, entra com informação nova. Falou do machismo, você agora vai entrar no seu terceiro argumento, né? O discurso de ódio contra as artes, né? Que pode vir na sua redação, inclusive, tá? Seguindo o curso dessa exclusão, porque a gente está falando de mecanismos de exclusão, discurso de ódio, né? Seguindo o curso da exclusão passada, ó, retroação. Há ainda a intolerância ao discurso artístico, geralmente mal compreendido, mal com L é diferente de bem, mal compreendido para boa parte do público atual. A proibição, por exemplo, da exposição Queer Museum, que é a Queer Museu, isso mesmo, tá? Queer Museu, revelou o desconhecimento por parte dos cidadãos e dos gestores públicos de que a arte é a retratação de fatos existentes na vida humana. Ponto, você falou da exposição que houve lá em Porto Alegre, que todo mundo proibiu, porque falou que tinha pedofilia, zoofilia, etc, tá? Aí você diz que você quer dizer que aquele discurso contra aquela exposição é um discurso, de certo modo, intolerante. E aí, quer dizer, você citou o exemplo, tá? Aí você pode até terminar aqui, ó. Isso ocorre porque a arte hoje, né? A arte hoje mostra-se enigmática para a sociedade. A sociedade não compreende o discurso artístico. É isso que quer dizer, tá bom? Ô, Júnior, mas gente, sabe por quê? Aquela exposição de arte, quando um artista expõe alguma coisa, ele não expõe uma novidade, não. Ele expõe aquilo que ele vê, que ele presencia. Então, qualquer exposição de arte, a gente não está expondo nada de Marte nem de Plutão. Essas coisas existem na sociedade, né? Então, antes das pessoas bradem contra a arte, na verdade, está te provocando para você perceber. Ela pode estar denunciando, ao contrário de estar incentivando, tá bom? Então, cuidado. E aí, vamos então para a conclusão. Conclusão sobre direitos humanos, nós vamos falar, olha só, nós vamos juntar aqui na conclusão sempre duas ideias, né? A liberdade de expressão, tá? Cuidado na hora de escrever, para você escrever direitinho, liberdade de expressão, né? E o respeito à dignidade, isso mesmo, da dignidade da pessoa humana. Porque é assim que está escrito nos direitos do homem, tá certo? Na Declaração dos Direitos do Homem. Então, veja que nós vamos fazer dessa forma. E nós vamos sempre linkar quem é que vai ter que defender isso aqui. A gente viu que as redações nota 1000 do Enem, eles pensam sempre em dois polos, educação e mídia. O que a mídia pode fazer por nós? Porque a mídia tem liberdade de expressão, então ela pode falar o que ela pensa. E o que a educação pode fazer por nós? Que a educação é nossa base, né? Nossa solidez. Ó, conjunção conclusiva, logo ou portanto, né? Para que o discurso da intolerância, ó, volte lá naquele, ó, discurso da intolerância, que é o tema, e do preconceito possa ser combatido, é sempre um combate, tá? É preciso que a escola seja o lugar de se compreender a defesa do direito à liberdade de expressão. Ponto. Nessa mesma linha, ó, retroação, progressão. Deve seguir o discurso midiático, que pode ser o veiculador da informação de que todos devem ser tratados com igualdade e com respeito à sua dignidade humana. Ponto final. É isso aqui. Tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Eu acho que foi bastante proveitoso. Já deu para poder esclarecer de forma bem objetiva o que você vai fazer amanhã na sua redação do Enem, tá? Então, sucesso para você na prova. E se você for bem, depois você vai vir aqui contar pra gente, trazer esse seu sucesso aqui.